Isso é síndrome do anjo caído. Todos os anjos que questionaram o beneplácito da vontade de Deus, porque ele criou dessa forma, caíram. Simplesmente. Entendeu? Aqui não tem... Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar a predestinação e a eleição segundo a justiça mostrada, a justiça apresentada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Vocês sabem que o calvinismo é uma doutrina que ela deturpa totalmente o caráter de Deus, que mostra um Deus que pode salvar pessoas, não salva. Pelo contrário, ele joga pessoas no lago de fogo e outras pessoas na mesma condição daquelas que ele odiou. Outras pessoas ele ama e elege e salva. Mas isso não é por obras, não é pela fé, não é por nada disso. É simplesmente pela graça de Deus. Simplesmente porque ele quis e ele faz o que ele quer. E quem és tu para questionares a Deus? Esse é o vislumbre da justiça de Deus que a linha calvinista apresenta. E é totalmente incoerente, né? É só uma pessoa muito sem conhecimento da palavra de Deus para crer numa heresia dessa. Só que agora está se levantando uma nova doutrina da predestinação e eleição que é muito parecida com o calvinismo, só que é mais fácil de enganar as pessoas. E essa doutrina, o pior é que ela está se levantando em irmãos que tiveram conhecimento das duas casas de Israel, das festas de Deus, coisas profundas da palavra de Deus, e agora estão ensinando essa nova doutrina da predestinação e eleição, que é muito parecida com o calvinismo. E eu me refiro a irmãos como Pedro, do canal ID, Igor, do canal Venha o Teu Reino, e outras pessoas de outros canais e pastores, né, que estão ensinando agora essa doutrina que diz que agora não é a salvação que é por pura graça, agora é a eleição que é por pura graça. Agora Deus escolhe quem ele quer para ser rei sacerdote. Deus escolhe quem ele quer e é independente de obra. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Escolheu porque amou. E ponto final, tão somente. Tão somente. Tão somente. O que ele viu em mim na eternidade passada para me escolher? Não sei. Eu vou mostrar para vocês aí na tela algumas das heresias que agora eles estão ensinando e alguns exemplos asquerosos que eles estão usando para fundamentar a sua doutrina. São vários argumentos, várias parábolas, vários exemplos, várias histórias da Bíblia. Veja aí a heresia que eles estão ensinando. O canal ID fez uma postagem sobre a diferença abissal entre eleição calvinista e eleição no Evangelho do Reino. E daí aqui ele vai usar sempre os argumentos de que o calvinismo ensina que salvação se perde, que salvação não se perde, e eles ensinam sim que salvação se perde, e vai falar sempre que o que eles estão ensinando não é calvinismo, não tem nada a ver com calvinismo. Então, o que eles estão ensinando é Evangelho do Reino, é justiça de Deus. Aqui, uma pessoa vai fazer um comentário perguntando para eles como que eles explicam os textos que ela está apresentando aqui, textos do apóstolo Tiago, e como que eles afirmam que os eleitos serão necessariamente levados à fé, e por que Deus elege uns e não elege outros, segundo eles. E daí, canal ID, o Pedro vai responder esse comentário bem assim. Paz, querido, nós afirmamos o que está escrito. Mais uma vez vou mostrar a você que Deus é soberano e faz escolha sim. E o fato de escolher a uns e não a outros não condena os que ele não escolheu. Como se a pessoa estivesse perguntando para eles que eles ensinam que os que Deus não escolhe, ele condena.
que Deus condena os que ele não escolheu. A pergunta da pessoa nem foi essa. A pergunta da pessoa foi como é que eles encaixam aqueles textos do apóstolo Tiago que falam que nós somos salvos pelas obras, e é texto que nós vamos ler aqui. A pessoa está perguntando como é que eles encaixam nessa nova doutrina deles, que eles dizem que Deus escolhe uns e não escolhe outros para ser reis sacerdotes, simplesmente porque ele quis e não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que se compadece, distorcendo textos do apóstolo Paulo, né? Preste atenção, Deus sempre escolhe pessoas para lhes dar determinada missão e sempre para abençoar a outros. E daí aqui ele vai colocar 7 pontos de pessoas que Deus escolhe para abençoar os outros. E ele colocou aqui como se Deus escolhesse certas pessoas, não foi por obra da pessoa, não foi por fé da pessoa, não foi por nada disso, é pela graça, porque ele quis, porque ele faz o que ele quer. Ele vai colocar aqui, olha aí, Deus escolheu Abraão no meio de Ur dos Caldeus. Só que ele não coloca o porquê que Deus escolheu Abraão no meio de Ur dos Caldeus. Ele não explicou o texto de Romanos capítulo 4, o texto que nós vamos ler aqui. Ele não explicou os textos de Tiago, que diz que a fé de Abraão, aí já é um motivo por Deus ter elegido Abraão. A fé de Abraão misturada com as obras, porque uma fé sem obras é morta. A fé de Abraão misturada com as obras fez com que Abraão fosse justificado e aperfeiçoou a fé dele. Então é pelas obras que a pessoa é justificada e eleita. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então por que Deus escolheu Abraão no meio de Ur dos Caldeus? Porque ele quis? Só porque ele quis? Ele poderia ter escolhido um etíope, um filisteu, uma pessoa de qualquer outra nação, um egípcio. Por que ele quis escolher Abraão? Por causa do coração de Abraão. Meu Deus, isso é fácil de entender. Daí, José entre todos para abençoar os irmãos dele. José, irmãos, não precisa nem eu ficar pincelando muito aqui em José. Por que Deus escolheu José para abençoar os irmãos dele? Irmãos, por que Deus não escolheu Judá, Rúben, Simeão, Issacar? Simplesmente porque ele quis? Não. José, o próprio livro de Gênesis mostra que José era o mais justo dentre todos os seus irmãos. José trazia más notícias de seus irmãos ao seu pai, porque os irmãos dele faziam obras más. Por isso que Deus não escolheu os irmãos dele para pôr como um governante na terra do Egito. Simples de entender. Tá vendo? Você tem que analisar o contexto de cada história para não sair falando asneira. Jonas de sua geração para pregar em Nínive. Por que Deus escolheu Jonas de sua geração para pregar em Nínive? Irmãos, Jonas era um profeta. Por isso que Deus escolheu Jonas. Deus sabia da desobediência de Jonas. Deus sabia que Jonas ia teimar, ia querer fugir lá para Tarsis. Deus ia enviar uma grande tempestade. Jonas ia ser lançado ao mar. E ele ia ser engolido por uma baleia, e lá ele ia aprender uma lição de como que ele tem que obedecer às ordens de Deus. Depois disso, Deus já aproveitou para ensinar algo para Jonas e para fazer uma tipologia do seu Messias, que ia ficar 3 dias morto no Sheol, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Daí Jonas vai para Nínive, prega contra Nínive. Depois Deus ensina para ele mais uma lição de misericórdia, de amor e compaixão, né? Que ele se compadeceu dos ninivitas, porque eles se arrependeram, porque Deus não vai castigar ninguém injustamente. Irmãos, por isso que Deus escolheu Jonas para pregar em Nínive. Não vá nesses argumentos aí
usando histórias aqui, usando Abraão, José, Jonas, Davi, 12 apóstolos, juízes. Não vá nessa, porque tudo tem uma explicação que mostra a justiça de Deus. Daí, 4. 12 discípulos dentre tantos homens para que eles repassassem a nós o aprendizado. Daí aqui já entra a questão de Judas, né? Sempre que vai falar de 12 discípulos, daí já entra a questão de Judas. Por que Deus escolheu Judas? Por que Deus elegeu Judas? Eles falam, por que Deus elegeu Judas? Se Judas não quisesse, ele podia não trair o Filho de Deus. Judas tinha um livre-arbítrio, é Deus que determinou Judas para trair Jesus. Daí olha só, o quinto argumento. Davi, dentre os irmãos, para ser rei de Israel. Oh, meu Deus. Isso daqui eu vou ler um texto para vocês que se encontra lá no profeta Samuel, capítulo 16. E vocês vão ver por que Deus escolheu Davi dentre todos os seus irmãos para ser o rei de Israel. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor faz o quê? Olha para o coração. Deus é justo, Deus olha para o coração da pessoa e por isso ele escolhe a pessoa. Se o coração de Davi fosse mau, Deus não ia escolher Davi. Se o coração de Eliabe, aqui ó, Eliabe, fosse bom, Deus ia escolher Eliabe. Mas Deus não escolheu Eliabe, nem Aminadab, nem os 7 filhos de Jessé, por causa do coração. Ele viu o coração de Davi. O coração de Davi iria ser bom. O coração de Davi era bom. Davi era um menino, um jovem justo. Está vendo? Mais um argumento refutado. Mais um exemplo que mostra a justiça de Deus. Então vamos voltar aqui. Deus escolhe juízes, profetas, reis para abençoar a nação de Israel. Escolhe cada pessoa para dar ministérios diferentes, né? Qual o problema de não chamar todos para ser profeta, cabeça, líder, etc.? Sabia que o corpo de Cristo irá exercer na eternidade uma missão, um sacerdócio real? Claro, totalmente claro. O corpo de Cristo irá exercer uma missão, um sacerdócio real. Mas é simplesmente porque Deus quis? Simplesmente porque Deus elegeu eles sem eles fazer obras? Né? Deus elegeu eles sem... Não é por obras, mas eles têm que confirmar a eleição com obras. Então é por obras? Não, não é por obras. Obras é para confirmar a eleição. A eleição é por graça. Então é por graça ou é por obras? É por graça, e para confirmar a eleição precisa de obras. Então é por obras. Por que fazer uma confusão dessa? E olha só, esse argumento aqui dele é o argumento mais asqueroso que ele usou e que é até vergonhoso estar na boca de uma pessoa que conhece sobre os grandes mistérios da palavra de Deus, é pastor ainda e vem falar um negócio desse. Sabe esses países muçulmanos? Por que será que ele se revela só para alguns? Por que não convence a todos, aparecendo a todos? Simples. Ele chama seus eleitos. Como é que pode uma pessoa usar um argumento desse? E os demais que não receberam a fé em Cristo? Resposta: poderão ou não fazer parte das nações do reino, dependendo do julgamento da igreja quando ela for julgar o mundo. Era isto que a igreja primitiva ensinava. Oh, meu Deus. Essa foi a grande confusão que Armínio e Calvínio fizeram porque não colocaram as nações no reino, na equação.
Porque na época deles, o milênio literal, onde tem as nações, já tinha sido abolido pela Igreja Católica e adotado o milênio simbólico. Eles nem sabiam que existia essa dimensão no reino e se embolaram para explicar a eleição. Por causa disso, as pessoas sempre confundem eleição com salvação. Eleição é um convite para um grupo fazer parte da dimensão de governo e ser o corpo sacerdotal que irá reinar com Jesus para abençoar povos, as nações. Mas o livre-arbítrio opera na medida em que a pessoa pode não corresponder ao chamado. Sim, eleição é um convite para o grupo fazer parte da dimensão do reino, ou seja, ser rei e sacerdote. Ninguém está negando que existem nações que restam. Ninguém está negando que glorificação é uma coisa, que glorificação dos corpos é para a igreja, mas salvação também é para a igreja. A igreja tem a eleição, mas a eleição não vem junto com a salvação? Para a igreja não vem junto? Agora, para as nações que restam, elas não vão ser rei sacerdote, não vão ser eleitas, mas vão ser salvas. Mas não importa, o caso é que Deus não age injustamente com nações que restam, com igreja, com eleitos, com não eleitos, Deus não age injustamente. Que daí quando a gente faz esses questionamentos e fala pela Bíblia, sabe o que eles dizem? Olha só o que ele diz na postagem dele. Da abissal diferença entre eleição calvinista e eleição no Evangelho do Reino. Não se pode questionar as hierarquias, porque hierarquias estão na gênese da criação. Nos céus existe hierarquia na família e haverá entre as nações e os reis sacerdotes no reino. Muito provavelmente Satanás vai incitar as nações no milênio a se rebelarem, fazendo as nações questionarem a hierarquia delas. Criar hierarquia não é algo imoral de Deus. A síndrome do anjo caído, que no caso é a eleição que nós estamos querendo apresentar segundo a Bíblia, isso é a síndrome do anjo caído, porque não pode questionar as hierarquias que Deus colocou entre os eleitos, né? Entre as nações, não pode questionar. Só que daí quando vai ofender os pastores dele, quando a hierarquia vai ofender os pastores deles, as mulheres da igreja deles, daí não importa questionar a hierarquia, dizer que não precisa levar a Bíblia ao pé da letra, né? Então, obrigatoriamente, por uma questão de consenso, né? Uma vez que eu acredito que o que está na letra ali tem que ser vivido, eu tenho que começar a pregar que a partir de hoje as mulheres terão que usar véu. Porque para eles leem aquele texto de Paulo que diz que as mulheres não podem ensinar na igreja, têm que ficar caladas na igreja. Se eu for pegar o texto assim, não pode, não deve, não permito, Paulo falou. Não está dizendo que não pode ser pastora. Pode ser co-pastora, mas não pode ser pastora. Olha, tá perguntando aqui, irmãos, então a mulher dá aula num curso de teologia sobre supervisão do homem, do homem, ele tá perguntando, me coisa se estiver errado. É isso aí, ela está sob a supervisão. Lembra que ela pode profetizar desde que ela tenha um véu sobre a cabeça, ou seja, que seja demonstrado que ela está sob autoridade, submissa ao homem? Paulo nem fala nas suas cartas sobre pastora, co-pastora. Ele diz que a mulher não pode ensinar na igreja. A mulher tem que ficar calada na igreja. Não, mas daí sabe o que é isso? Para dizer que a gente está errado, eu só vou ouvir a sua opinião quando você vier falar comigo com o véu. E outra coisa, não pode escrever aqui não, tá? Se tiver alguma dúvida, tem que perguntar ao seu marido em casa. Que escrever aqui no comentário é vergonhoso para você. Todas as mulheres aí têm que ficar caladas. As mulheres não podem comentar aqui. Paulo estava judaizando. Paulo era um judeu. Paulo vivia em um contexto machista. E por isso que as mulheres não podiam ensinar na igreja. Eu tenho vídeos aqui que eu sempre ensinei isso, que a mulher ela pode falar. Aí foi o que eu falei, ó. Já que vocês querem ser tão espirituais, tem que proibir também a mulher de fazer trança no cabelo, de usar ouro, pérolas e vestidos preciosos.
Tá escrito. Se vocês são tão espirituais assim, não, eu sigo o que a Bíblia fala. Então segue, meu chapa. A mulher que faz trança no cabelo está em pecado. As mulheres não aprendiam a Torá, isso, aquilo e aquele outro. Então não pode levar a Bíblia ao pé da letra. Ela pode falar, ela pode pregar, mas ela tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual que lhe outorga naquele momento, né, essa autonomia ou essa... As pessoas querem ler esse texto que diz que a mulher não pode ensinar na igreja e querem... Então, você querer pegar isso e transcender para os dias de hoje e fazer isso de uma maneira engessada... Você está errado, irmãos. Aplicar para os dias de hoje. Não olham o contexto em que foi escrito, não olham o tempo em que foi escrito, que era um contexto, uma cultura machista. Você tem que entender que existe, sim, princípios hierárquicos entre homens e mulheres. Porém, existem formas de agir de Paulo que não podem ser levadas de forma contextual com os dias de hoje. A cultura da época, eles dizem isso com todas as palavras, que a mulher pode ensinar na igreja não sendo uma pastora, mas sendo uma cooperadora do pastor, sendo uma ajudadora do pastor, uma copastora. Então ela pode ensinar na igreja para ajudar o pastor. Elas não estudavam a Torá. Quem estudava era o marido. E lá estavam elas lá, querendo falar. Ela não tinha o conhecimento, o domínio. Lembra que a gente está falando de uma sociedade machista. Gente, nós estamos trabalhando dentro de uma cultura. As pessoas leem texto, mas não querem ler o momento em que aquilo foi escrito. Mas Deus estabeleceu uma hierarquia para a mulher? Não, mas essa hierarquia pode questionar. O pastor tem que ser casado com filhos que são obedientes a Deus. Não. O Igor não é casado. Ele não tem filhos obedientes a Deus. Não, mas isso daí não importa. Ninguém vai discutir a ideia de que a mulher ela tem essa autoridade para poder impor as mãos e curar. Mas você não vê na Bíblia a mulher curando, né? Então... Isso daí não precisa. Paulo está dizendo que se for casado, tem que ser casado com uma só mulher. Não, Paulo está dizendo que se tiver filhos, tem que ser obedientes a Deus. Olha a hipocrisia. Mulher não pode falar. Mas na hora do louvor ela não fala? Ministra. Ela não ministra? Ela não lê texto da Bíblia? Ela não passa 5 minutos ministrando a palavra ali? Então não pode mais. Ela não pode, ela só pode cantar a letra da música e ponto final. A música Vai engessar, então. Vamos engessar agora os cultos. É isso aí. Essa hierarquia não precisa respeitar. Tem que respeitar só a eleição que eles estão apresentando, que é totalmente injustiça. Tem que entender, né, irmão? Isso tem um contexto aí. Tem que ter, que se não tiver, tá todo mundo frito. Então, se não tiver, aí o texto ainda vai dizer mais coisas ainda. Se isso aqui não for cultural, se isso aqui for uma questão que transcende até os dias de hoje... Meu irmão, a gente tem que parar tudo e rever tudo. Mas se isso aqui for cultural, aí a gente consegue entender o que Paulo está querendo dizer. Isso aí, o que é isso aí? Eu já entendi qual é o nome disso aí. Isso é síndrome do anjo caído. Entendeu? É síndrome do anjo caído. Porque se você não aceitar isso, você está com a síndrome do anjo caído. Isso é síndrome do anjo caído. Todos os anjos que questionaram o beneplácito da vontade de Deus, porque ele criou dessa forma... Caíram. Simplesmente. Entendeu? E aqui não tem... Nós temos a síndrome do anjo caído. Só que Calvino, que apresentava um Deus totalmente injusto, mais injusto do que o que eles estão apresentando, não, daí olha só o que é. E The Kids Oficial. Paz, irmão. Eu gosto de pensar que ambos, Calvino e Armínio, tinham pontos certos e pontos errados em suas doutrinas. Ou seja, existe eleição de uma parte e existe salvação disponível a todos. Vamos meditar e refletir acerca do texto acima. O que talvez faltasse para os dois irmãos do passado era o conceito de sobrarem nações não glorificadas. Escutou?
O que talvez faltasse para os dois irmãos. Então ela considera Calvino como um irmão. Aquele cara que ensinava um Deus hipócrita, totalmente hipócrita. Um Deus fariseu, que diz para as pessoas amar o próximo, mas ele mesmo não ama. Não, o cara é o irmão. Faltava só ele conhecer as nações que restam. Talvez só faltasse ele conhecer as nações que restam. Irmãos, precisa um cara conhecer que existem nações que restam para ensinar a justiça de Deus? Precisa um cara conhecer que existem nações que restam para parar de ensinar que Deus odeia uns e não odeia outros, pessoas que estavam na mesma condição daquelas que ele odiou? Precisa entender nações que restam para ver que isso está errado? Não, mas eles são irmãos. Nós que estamos tentando apresentar a justiça de Deus, somos a síndrome do anjo caído. Estamos questionando as hierarquias de Deus, assim como Satanás. Vamos para a parte 2. E na parte 2 eu vou estar lendo os textos e explicando o que é justiça de Deus segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus.